Olá a todos! A intenção desse vídeo é fazer no Excel um gráfico em tempo real, como por exemplo vocês podem ver aqui, o candlestick se movimentando de acordo com uma fonte externa de informação, que é o fechamento, e esse banco de dados aqui abaixo sendo formado de maneira bem dinâmica, né? Uma estrutura que fiz aqui em VBA, usando programação em VBA, e onde eu dividi em três partes principais, né? Primeiro seria a contagem desse tempo daqui, a cada um segundo ele vai atualizando. Essa daqui seria uma macro, e aí a cada segundo ele vai jogando no tempo de agora, né? Fazendo com que isso daqui funcione como se fosse um reloginho, né? Os pavios, os candles, né? Também tive que ter uma atenção ao fazer, porque, por exemplo, tá vendo que foi aqui para máxima e aí voltou. Esse preço daqui da máxima ele tem que ficar estagnado, né? Porém, quando subir, ó, 185, o preço da máxima também tem que subir para 185. Porém, ao voltar, ele não pode voltar em conjunto. E a mínima a mesma coisa. Quando bater na mínima, ele tem que permanecer na mínima, né? E também tem esse deslocamento daqui do período desejado, de acordo com a fonte de informação que você desejar, né? No período eu escolhi nesse gráfico aí de 1 minuto, para que ficasse algo dinâmico, mas você pode escolher aí entre 5 minutos, 10 minutos, 15, 1 hora, dias também podem ser, né? Nesse sistema daqui eu posso até escolher 5 segundos, 15 segundos, né? O que eu desejar, né? Escolher lá na programação. E também a inserção desses dados aqui, né? Caindo sempre dessa coluna daqui, não, desculpa, dessa linha daqui para baixo, né? E formando assim um banco de dados bem grande, né? Para que eu pudesse coletar todas as informações aqui do preço de abertura, a máxima e a mínima de diversos candles, né? E, ó, por exemplo, aqui vai trocar agora, tá vendo? Eu escolhi o 1 minuto, tá vendo que a cada minuto foi formado um candle, exatamente com isso. Eu usei apenas essas duas informações aqui externas, o estado do papel, se ele está em negociação, se o mercado está fechado ou não, para parar de ficar atualizando, e o preço de fechamento, o último preço, né, do papel. E podemos puxar qualquer fonte de dados, vincular a planilha a qualquer fonte de informação desejada. No XP-Pro em específico, para abrir o nosso Excel vinculado à planilha, à plataforma de operação, então a gente tem que vir aqui em utilitários, em DDA File, e abrir a planilha em branco, né? Que com ela a gente vai poder pegar e colocar na F3 o código, né, onde é que eu vinculo diretamente na plataforma, e aí fica atualizando o dado, por exemplo, da última negociação. E essa daqui seria do estado, né, é TD, é do estado de negociação. Aqui a gente abre uma, né, para que a gente fique com espaço aqui do gráfico. Eu gosto muito de excluir essas linhas de grade porque atrapalham um pouco a visualização. Eu venho aqui e coloco a hora, a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento, né? O fechamento, e aqui o estado de negociação do ativo. Se ele está em negociação, se está em leilão ou se ele está já com o mercado fechado para o ativo. Aí a gente começa a configurar um pouquinho, fazer a formatação, né? A formatação eu pego dessas aqui como em número, tá? Eu tiro as vírgulas porque no mini índice não importam as vírgulas. A hora, eu coloco uma formatação de hora, por exemplo, eu estou trabalhando em 1 minuto, eu vou colocar somente os minutos, não há necessidade dos segundos também. Eu deixo ali, dou uma centralizada, aqui deixa no geral, centralizo. E perfeito, aqui está um pouco da nossa formatação para que possa começar a pegar o gráfico, né? Aqui a mínima, vou colocar a mínima 46.000 pontos, a máxima 46.500 e a abertura 46.250. Vai ver que é agora, sei lá, 18,
não, 15 horas, por exemplo. Aqui eu vou inserir então um gráfico, né? Gráfico de candlestick, né? Primeiro ele vem com uma formatação onde é que quando é negativo ele vem preto, mas é só eu trocar aqui, colocar como vermelho. Porém, se positivo, por exemplo, se eu coloco a abertura na mínima, ele fica branco, mas eu quero ele verde, então eu coloco ele verde. Ele automaticamente já vai trocar, quando eu colocar aqui vai ficar vermelho, tá ok? Perfeito, eu tiro aqui para dar uma formatada, o título do gráfico, o contorno também, eu não curto muito contorno, isso daqui não tem importância. Essas linhas de grade eu gosto de tirar também, não gosto de ficar com as linhas de grade para deixar algo mais limpo também. E logo depois eu pego e projeto aqui para baixo, deixo alguns candles aí para baixo. E também eu inverto a posição do gráfico. Invertendo a posição do gráfico é aqui, né? Vem mais opções, categoria inversa, isso, exatamente isso que eu quero. E aí, de acordo com aqui atualizando, jogando para baixo, o candle vai sendo formado sempre aqui. Então vamos lá, a gente primeiro tem que resgatar esse problema daqui, ó, da máxima e da mínima, colocando, atrelando a máxima e a mínima ao fechamento. Por exemplo, se o fechamento for para baixo, a mínima, desculpa, ela vai permanecer em 46 mil, porém se o fechamento estiver em 45 mil, eu quero que a mínima ela siga o fechamento em 45 mil, porém quando aumente, por exemplo, se volta para 45.500, eu quero que a mínima permaneça em 45 mil. Então eu vou criar uma VBA para isso daí, uma VBA simples. Então eu venho em desenvolvedor, eu abro o Visual Basic, abro a planilha e vou começar fazendo uma condição if, né? Se a célula daqui da hora, a hora vai ser como se fosse um cronômetrozinho que vai ficar trocando. Então, conforme a cada segundo que for trocando, ele vai averiguar se a máxima e a mínima estão de acordo no fechamento, e se não tiver, ele vai jogar para cá, né? Se, por exemplo, a mínima tiver acima do fechamento, eu quero que jogue o fechamento para cá. Então vamos pegar o Visual Basic e jogar desde que troque, né? Não na seleção, mas sim na célula inteira, na planilha inteira, desculpa. If, se não, application, a interseção, né? Application, interseção. Pô, tem toda hora que chato. Interseção. If not, intersect, range, F3, ou seja, quero pegar na célula, não F3 não, vamos pegar na hora, porque a F3 em si ela não está trocando, quem vai trocar de fato de valor vai ser a B3, que vai trocar cada segundo. A F3 tá com uma forma que não tá trocando, então vamos colocar F3 a interseção da própria planilha, address, trace is nothing. Aí eu quero que faça is nothing then. Acabou pulando aqui pra ver. Is nothing then. Então vamos fazer a condição da máxima. Range F3
se a F3 for maior ou igual àquela célula que está caracterizada como a máxima, que é a D3, eu quero que faça com que essa célula aqui seja igual àquela. Então beleza, vamos lá, a gente pá, a D seja igual a F. E aí vamos fechar essa condição, né? Não é maior, vamos colocar igual, é igual, exatamente. E aí, para mínima, a gente faz a mesma coisa, sendo que invertendo aqui o sinal e trocando a célula em questão, né? Que é a E3 e não D3. Perfeito, tá feita essa condição. Tá feita. Agora, assim que isso daqui for para cá, né, for para baixo, então ela vai acabar trocando também. Vamos colocar, sendo que precisa que a hora fique trocando também. Então ela não vai funcionar agora, vai funcionar somente quando eu colocar o cronômetro da hora, ok? Cronômetro da hora. Para isso nós temos que começar abrindo um módulo, né? Que aí a gente vai puxar uma macro, né? A gente vai fazer uma macro cronômetro. Vou colocar como cron, né? Cron. Aí eu vou fazer com que, caso esteja em estado de negociação, if range for G3, né? A célula G3 for igual a negociação, como está ali no estado do papel, eu tenho que colocar o then. Aí eu quero que remeta o range a cada 1 segundo. O B3, a célula B3, quero que remeta agora. Vou colocar igual a now. Porém a cada 1 segundo, e com isso a gente usa a fórmula application time, né? É muito utilizada nesse sistema aqui que eu estou fazendo, on time, que aí a gente vai pegar diversas modalidades de tempo, né? A gente vai inserir exatamente esse o radical dela, e aí a gente vai colocar em 1 segundo. Aqui a gente configura em quantos segundos a gente vai remeter de volta a macro. A gente vai colocar em 1 segundo nesse caso. Em 1 segundo eu quero que remeta de novo ao cronômetro. Com isso ele vai ficar dando looping a cada 1 segundo para que coloque lá na célula B3 a hora de agora. Perfeito? Porém, se não, eu quero que volte, porque pode ser que não esteja no horário de negociação. E com isso eu vou abrir uma outra macro aqui também, chamada de período do pregão, que aí eu vou remeter ao período de pregão que tiver. Eu vou me perguntar que horas são no sistema, e aí vou mandar essa célula aqui vir para essa função, tá? Que essa função aí vai me dizer, aqui embaixo eu tenho que colocar o end if, né? Senão dá ruim. Aqui em cima vou colocar perguntar qual que é a hora, se é a hora de agora, se a hour now for maior do que 18, que aí acabou o horário de pregão, né? Aí eu vou fazer com que isso daqui espere por durante 8 horas no mínimo, né? 8 horas, porque não vai abrir antes das 8 do dia seguinte. Então eu vou colocar 8 horas. 8 minutos não, 8 horas. 8 horas. 8 horas. E com isso eu retorno ao período de pregão, né? Para averiguar se ainda continua
depois das 18 horas. E termino com esse if. Se não tiver nessas 8 horas, vamos ver se vai estar antes das 8, né? Se não tiver antes das 18. Depois das 18, desculpa. A gente vê se está antes das 8. Se tiver antes das 8, eu vou pedir para que espere mais 1 hora, né? E retorne ao período de pregão. Porém, se for maior do que 8, aí eu quero que comece a retornar a cada 1 segundo, né? Então, se for maior do que 8 e se for menor também do que 18, tem que ser menor do que 18, menor do que 18, eu quero que retorne a cada 1 segundo. Quero que retorne a cada 1 segundo, tá? É isso aí. Feita essa macro daqui, período de pregão, eu tenho que pegar alguma outra, né, para startar, para começar a contar o cronômetro também, né? Essa contagem do cronômetro daqui eu vou começar até averiguando no start, né? Vamos criar uma macro chamada start para averiguar se isso daqui já está em negociação, porque se tiver em negociação eu quero que o cronômetro comece a contar, tá? E aí, logo após que tiver em negociação, esse banco de dados aqui passa para baixo, né, para formar o banco de dados. Esses dados aqui passam para baixo e o cronômetro já vai ficar em alguma hora diferente. E com isso, a inserção de dados eu vou poder começar a fazer, né? Então, vamos criar a macro chamada start, né? Start. Que aí vai dar um start, né? E eu quero que dê um start se essa célula daqui tiver em negociação, né? Se o estado do papel tiver em negociação. Então, se o range, a célula G3, né? A célula G3, isso, G3, o valor dela for igual a negociação, eu quero que remeta o cronômetro e a inserção de dados, né? Ou seja, daqui a 1 segundo, né, eu vou remeter o cronômetro e também vou remeter a inserção de dados, que vai ser uma macro que a gente vai criar, né, para que o banco de dados seja formado. Então vamos colocar o nome como inserção de dados. Inserção dados. Perfeito. E aí vamos terminar com esse end-if daqui. Porém também vai ter a condição dele não estar em negociação, né? Que provavelmente vai ser entre as 8 e as 9. Ou então às vezes até no meio do pregão acontece, né? De entrar em leilão ou qualquer coisa. E aí eu quero que volte a remeter esse período de pregão daqui, né? Então a gente cria um outro if é exatamente essa daqui, mas ao contrário, né? Então a gente já pega e copia aquela dali. Essa daqui mais ao contrário, se isso daí for negativo, né? Se não tiver, eu quero que remeta ao período de pregão. Então vamos remeter ao período de pregão. Ok? Ok. E aí eu coloco end if. Feito. Esse start daqui foi feito, então. Esse start daqui foi feito. Nós já temos o cronômetro. Nós já temos a averiguação do período de pregão. Então o que falta é a nossa inserção de dados, né? Aqui, né, no cronômetro não era para colocar essas aspas, né? Porque senão vai aparecer ali o caractere now aqui nessa célula. Então eu fecho essas aspas aqui para que realmente apareça a hora de agora, né? Vamos lá fazer a macro inserção de dados, né? Sudo inserção de dados. Opa, acabei copiando errado. Seria aqui inserção dados, macro inserção dados. Tá.
como é que a gente vai fazer essa inserção de dados? A gente pega essa célula daqui e taca para baixo, né? Porém, se eu tacar somente essa daqui e colocar para baixo para sempre, vão ficar somente dois, né? Duas informações, né? Que a gente vai poder pegar. Mas como eu quero criar um banco de dados bem grande, por exemplo, sei lá, 500 células, 600 células, 1000 células, você que em desejo de tamanho, eu vou colocar 100 células ali, eu vou colocar uma matriz, né? Exatamente, seria essa matriz aqui, 3 até 103 para 4 até 104, ok? A partir disso, a gente pega e vamos colocar a matriz, vamos lá. Matriz, aí eu tenho que pegar rows, né? Porque eu posso também colocar aqui outros estudos, né? Até a Z, sei lá, até todas as outras, ZZ, entendeu? Eu quero que coloque todas as fontes de informações, porque ali eu posso gerar outros dados também, né? Caso eu deseje. Então eu vou colocar todas as linhas, né? Desde as linhas 3 desde a linha 3 até a linha 103. E aí vou colocando para baixo, para 4 até 104, ok? E assim vou ficar substituindo e sempre terei um banco de dados de 101 informações, né? 101 informações, né? 101 linhas, né? Então vamos colocar rows. As rows serão desde a célula 3, tem que colocar aspas, 3 até 103, o valor delas. Eu quero que essas células aqui, elas sejam iguais às células de baixo, né? Nesse determinado ponto. Então, eu vou pegar para que a célula 3 até 103 seja igual ou melhor, 4 até 104 seja igual a 303 nesse determinado instante aqui, entendeu? E logo abaixo eu preencho, esses dados aqui vão continuar os mesmos dados, né? Porque eles são fórmula, né? E aqui também poderiam ser fórmulas, porém a abertura, a máxima e a mínima, eu quero que pegue conforme o fechamento de baixo, né? E aí ele começa a formar aquele candlezinho, né? Como a gente fez nessa macro daqui. Aqui também faltou uma de if, né? Como a gente fez nessa macro, tá? Então voltando para cá, a gente vai pegar com que a abertura, a máxima e a mínima seja igual ao fechamento. Como é que a gente faz isso? É simples. A gente pega range, né, desde a célula C3, né, que é a abertura, a gente coloca a abertura igual ao fechamento, né, valor seja igual ao fechamento, né, o fechamento de baixo. Então, fechamento de baixo do fechamento, né, do F, e não do C, senão eu vou retornar a abertura de baixo. Não é isso daí que eu quero que retorne ao fechamento de baixo. Então, tanto quanto a abertura vai ser o fechamento de baixo, quanto a mínima e a máxima, ela vai começar sendo o fechamento de baixo. E nesse determinado instante, essa linha daqui vai ser a mesma, né? Então, eu vou pegar e colocar a célula D, a célula a D é a máxima, a E é a mínima, né? Elas vão ser iguais ao fechamento. E a partir daí o candle vai começar sendo formado, né? Então, seria essencialmente isso. Porém, essa inserção de dados eu só quero que aconteça quando essa hora daqui seja diferente da outra, né? Que é quando o cronômetro vai estar rolando, ou seja, quando o horário de negociação estiver acontecendo. Se não estiver acontecendo, eu não quero que gere dados, eu não quero que fique gerando dados infinitamente com os mesmos dados, as mesmas informações,
né? Então eu vou criar uma if somente se aquela hora dali for diferente, né? Se a hora for diferente, if a hora for diferente das de baixo, if range, aí eu pego a célula B3, né? B3, se range B3 pá, valor for diferente da B4, B4 não, desculpa, B4, se for diferente da B4, eu quero que retorne isso, né? Eu quero que comece a inserir esses dados, e esses dados aí vão ser feitos a cada por exemplo, 1 minuto, né? 1 minuto, aí eu coloco inserção de dados, e porém, se isso daqui não for, se a hora, né, da de cima for igual à hora da de baixo, eu não quero que insira dados, né? Eu quero que fique fechado. Então eu vou colocar end if. E pronto, acabou a nossa condição para inserção desses dados, né? E aí a macro vai rodar muito bem, todo o sisteminha vai acontecer conforme ele tem que acontecer, para que esse gráfico daqui seja bem dinâmico e o nosso banco de dados seja formado, né? Se você quiser algum banco de dados maior, por exemplo 400 linhas, né? 401 linhas, aí eu coloco 44 aqui, tá? Simples. E com isso a gente pode formar bancos de dados com fontes externas das mais variadas possíveis, né? Vamos rodar aqui essa macro para ver se tá tudo certinho, né? Creio que esteja tudo certinho aqui, ó, eu tenho que rodar o start, né? Eu averiguo qual que é o pregão, e se for entre as 8 e as 18, daqui a um segundo, eu jogo start. Jogando start, aí eu vejo se esse estado do papel está em negociação. Se tiver em negociação, eu vou retornar o cronômetro daqui a um segundo e retorno a inserção de dados também daqui a um segundo. Então, eu retorno a inserção ao cronômetro, que vai ficar cronometrando, e a inserção de dados, que vai ver se a célula daqui de baixo é igual à célula daqui de cima. Se for diferente, ele vai passar essa fonte de informação daqui para baixo e vai jogar os valores, né, da abertura, do fechamento para exatamente aqui, né? O fechamento anterior para abertura, para máxima e para mínima, né? Então a gente já pode começar a rodar nossa macro. Porém, né, se não for de negociação, aí eu volto para o período de pregão, né? E é isso. Se o cronômetro daqui também, se aqui não tiver em negociação, ele vai voltar para o período de pregão, né? E com isso ficou bem legal aqui, bem bacana. Vamos rodar aqui a nossa macro. Rodei. Ó, já viu que essa fonte de informação aqui passou para baixo. E o nosso candle daqui começou a ser formado com a hora de exatamente agora. Ó. Olha aqui a hora. Tá vendo? Olha aqui a hora aqui e olha aqui. Tá vendo? É a mesma, né? Então, olha aqui o nosso candle, ó, como é que foi formado. Olha só a nossa máxima, como é que bateu. E a nossa mínima, como é que bateu aqui também, de acordo com a cada segundo desse fechamento, né? Agora eu vou acelerar um pouco o vídeo para que vocês possam visualizar melhor a formação do gráfico, né, de uma forma mais dinâmica também. Vocês percebam ali o cronômetro rodando, né, de acordo com a hora de agora, a inserção de dados, o que eles vão sendo formados, né? Vai caindo uma célula sempre para baixo, e o banco de dados sendo formado com isso. O gráfico, né, a máxima e a mínima, aquela primeira macro que a gente fez. Assim que aquele candle das
3 horas, né, que eu coloquei ali como exemplo somente para começar a formatar o gráfico, daquelas informações um pouco fora da escala, se ele sair do gráfico, o nosso gráfico vai ficar com uma escala bem melhor. Então vai ficar melhor, né, pra gente visualizar. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido produtivo esse aprendizado. Fiquem agora um pouco com gráfico com velocidade ultra avançada. Assistam meus próximos vídeos e se inscrevam no meu canal. Muito obrigado.